Meu nome é Kristen. Aos 32 anos, nunca imaginei que embarcar em um avião seria como assinar minha própria sentença de morte. Depois de 10 anos construindo uma nova vida, o funeral do vovô Harold me forçou a voltar para a casa da qual fugi. Quando minha mãe abriu a porta, seu sorriso mal se formou quando o punho de Richard atingiu meu estômago. Suas palavras doeram mais do que o golpe: esta casa não é mais sua. Pobre Richard. Ele nunca soube que meu vovô me deu a escritura anos atrás. Me conte de onde você está assistindo, curta e inscreva-se se você já enfrentou um valentão. Acredite, o que acontece a seguir é algo que você não vai querer perder. A casa de fazenda onde cresci não era apenas um prédio. Era o coração da nossa família. O vovô Harold a construiu com as próprias mãos nos anos 60, projetando cada cômodo com cuidado e consideração. A varanda envolvente, voltada para o leste, recebia o sol da manhã perfeitamente, e as janelas da cozinha ofereciam uma vista para sua preciosa horta, que nos alimentava em todas as estações. Minha infância foi repleta do cheiro de terra fresca e dos rolinhos de canela da vovó Rose nas manhãs de domingo. Quando a vovó faleceu, quando eu tinha 8 anos, o vovô se manteve firme, ajudando a mamãe a me criar enquanto ela trabalhava em 2 empregos. Amanda Sullivan, minha mãe, era linda, mas frágil, sempre em busca de algo que não conseguia nomear. Éramos uma família pequena, mas poderosa, nós 3, contra o mundo. O vovô me ensinou a consertar uma torneira pingando, trocar um pneu furado e a valorizar o que era nosso. Esta terra é seu direito de nascença, Kristen, ele dizia, gesticulando com as mãos calejadas para os 8 hectares ondulados que pertenciam à nossa família há gerações. Nunca deixe ninguém tirá-la de você. A vida não era perfeita, mas era nossa. Pelo menos até minha mãe conhecer Richard Blackwell, quando eu tinha 18 anos. Ela o trouxe para casa depois de conhecê-lo no banco onde trabalhava como caixa. Ele foi encantador no começo, trazendo flores e elogiando o trabalho em madeira do vovô. Eu estava me preparando para a faculdade, animada para estudar arquitetura, inspirada no artesanato do vovô. A mudança em Richard aconteceu tão gradualmente que nenhum de nós esperava. Suas sugestões se transformaram em críticas. Suas ideias úteis viraram exigências. 6 meses depois de namorar minha mãe, ele já tinha opiniões sobre tudo, desde o que ela vestia até como o vovô deveria administrar a propriedade. Este lugar pode valer uma fortuna se você vender para uma construtora, ouviu dizer ao vovô certa noite. Fiquei paralisada no corredor, com o coração disparado, enquanto o vovô respondia com firmeza: este terreno não está à venda. Nem agora, nem nunca. A tensão aumentou depois disso. Richard se mudou, apesar das reservas do avô. Mamãe parecia dividida entre o pai e o novo namorado, com os olhos cada vez mais sombrios e o riso cada vez mais raro. Quando ela anunciou o noivado, o avô me puxou de lado. Sua aprovação na faculdade é o seu passaporte, pequena, sussurrou ele, com um olhar triste, mas determinado. Estude. Construa sua vida. Algumas batalhas não podem ser vencidas de frente. O verão antes de eu ir para a faculdade foi insuportável. Richard tinha assumido a ala leste da casa, reorganizando os móveis e removendo fotos de família que atrapalhavam a estética. Quando o encontrei jogando as coxas feitas à mão da vovó em uma caixa de doações, algo estalou dentro de mim. Essas não são suas para doar, gritei, agarrando a caixa. O rosto de Richard endureceu, assumindo uma máscara que eu conheceria muito bem. Sua mãe concorda que este lugar precisa de uma reforma, disse-lhe friamente. Ou entre na rotina ou saia do caminho. A explosão final aconteceu 3 dias antes da minha partida. Richard havia jogado fora a coleção de pássaros esculpidos à mão do vovô, alegando que estavam acumulando poeira. O vovô, normalmente tão sereno, empalideceu de raiva. A discussão que se seguiu terminou com Richard ameaçando internar o velho. Esta ainda é a minha casa, trovejou o vovô, mais alto do que seus 70 anos sugeririam. E ela jamais pertencerá a alguém que não entende o que significa criar algo com as próprias mãos. Parti para Chicago com lágrimas escorrendo pelo rosto, o abraço apertado do vovô ainda quente na minha pele. Ao nos despedirmos, ele colocou uma caixinha de metal na minha mão. Não abra isso ainda, sussurrou. Guarde em segurança até precisar. Os 10 anos seguintes se passaram em um turbilhão de determinação. Formei-me com honras, consegui uma posição em um prestigiado escritório de arquitetura e construí uma reputação.
Meu contato com a família se reduziu a cartões de aniversário e telefonemas ocasionais para o vovô, que nunca reclamava, mas cuja voz se tornava mais cansada com o tempo. Mamãe ligava cada vez menos, sempre quando Richard estava fora, sempre encerrando a ligação abruptamente se ele voltasse. As cartas do meu avô eram minha tábua de salvação, repletas de fofocas da aldeia e atualizações sobre seu jardim. Nas entrelinhas, eu li a verdade. O controle de Richard havia se expandido, minha mãe havia se retraído ainda mais e a casa que eu amava estava mudando a ponto de ficar irreconhecível. A ligação sobre o ataque cardíaco do vovô chegou numa manhã de terça-feira. Na quarta-feira, ele já tinha ido embora. Mamãe parecia vazia ao ligar, com as palavras cuidadosamente escolhidas. "O funeral é no sábado", disse ela. "Richard acha melhor você mandar flores. Assim, há menos transtornos." Algo na voz dela, um traço da mãe de quem eu me lembrava, tomou a decisão por mim. "Vou pegar o primeiro voo", eu disse, já reservando a passagem. A caixinha de metal que meu avô me dera permaneceu trancada na gaveta da minha mesa todos esses anos. Antes de partir, coloquei-a na minha bagagem de mão, sabendo, de alguma forma, que havia chegado a hora. O voo de Chicago para minha pequena cidade natal na Pensilvânia levou menos de 2 horas, mas foi como viajar no tempo. Conforme o avião descia, eu podia ver as colinas ondulantes familiares, agora pontilhadas de novos empreendimentos e shopping centers. A cidade havia mudado, se expandido na minha ausência, tornando-se algo quase irreconhecível. "É a primeira vez que volto?", perguntou o taxista enquanto eu entrava no pequeno aeroporto regional. Seu rosto amigável era desconhecido, mas um lembrete de quanto tempo eu estava ausente. 10 anos, admiti, dando a ele o endereço que eu ainda sabia de cor. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. A antiga casa do Sullivan. Uma propriedade linda. Uma pena o que está acontecendo lá. Meu estômago deu um nó. Como assim? Ele pareceu perceber que talvez tivesse falado fora de hora. Nada. Nada. Só ouvi dizer que podem haver mudanças a caminho. Os incorporadores estão de olho naquele terreno há anos. O passeio pela cidade revelou mais mudanças. A pequena livraria onde o vovô me comprava um romance novo todo aniversário agora era uma loja de cigarros eletrônicos. O restaurante onde comemoramos minha formatura do ensino médio havia sido substituído por um restaurante de rede. Quando entramos na conhecida estrada de cascalho que levava à nossa propriedade, minhas mãos tremiam. A primeira vista da casa da fazenda quase me destruiu. A tinta branca, antes imaculada, estava descascando, e a varanda envolvente estava cedendo em alguns pontos. Os jardins do vovô, antes seu orgulho e alegria, tinham sido quase todos destruídos, substituídos por um gramado irregular. Um Cadillac preto reluzente estava estacionado na entrada da garagem, parecendo totalmente deslocado em contraste com o cenário rural. "Quer que eu espere?", perguntou o motorista, com preocupação evidente na voz enquanto eu pagava a corrida. "Não, está tudo bem", assegurei-lhe, embora me sentisse tudo menos bem. Enquanto eu empurrava minha mala pelo caminho familiar até a porta da frente, antes que eu pudesse bater, a porta se abriu. Mamãe estava lá, mais magra do que eu me lembrava, com o cabelo loiro vibrante agora opaco e com mechas grisalhas, apesar de ter apenas 52 anos. Seus olhos se moveram nervosamente por cima do meu ombro antes de encontrar os meus. "Kristen", disse ela, com a voz quase um sussurro. Ela fez um movimento como se fosse me abraçar, mas se conteve, o meio gesto de alguma forma pior do que nenhum reconhecimento. "Mãe?" Dei um passo à frente, de braços estendidos, determinada a preencher a lacuna entre nós. Foi então que ouvi passos pesados atrás dela. Tive uma fração de segundo para registrar o rosto de Richard, vermelho de raiva, antes que seu punho acertasse meu estômago. O golpe me tirou o fôlego, me fazendo tropeçar para trás, escada abaixo da varanda. A dor irradiava pela minha barriga enquanto eu ofegava. "O que você está fazendo aqui?", rosnou Richard, pairando sobre mim. Ele envelhecera mal, suas feições outrora bonitas agora estavam inchadas, seu cabelo escuro ralo. "Ninguém te convidou." "Richard, por favor", sussurrou a mãe, a mão trêmula e ineficaz no braço dele. Ele a afastou sem olhar para ela. Levantei-me com dificuldade, um braço envolvendo protetoramente minhas costelas latejantes. "Vovô morreu", consegui dizer. "Tenho todo o direito de estar aqui."
Você não tem mais direitos aqui, Richard disparou. Esta casa não é sua. Não é há anos. Volte para Chicago ou para onde quer que você esteja se escondendo. Atrás dele, minha mãe estava com os olhos baixos, sem oferecer defesa, sem proteção. A visão doía mais que o soco. Essa casca vazia não era a mãe que um dia desafiara as fofocas da vizinhança como uma orgulhosa mãe solteira, que trabalhara em turnos dobrados para me dar aulas de dança, que me ensinara a manter a cabeça erguida, acontecesse o que acontecesse. Mãe, implorei, procurando algum sinal da mulher de quem me lembrava. Você deveria ir, Kristen, disse ela suavemente, sem me olhar nos olhos. É melhor assim. Uma buzina atrás de mim fez com que todos nos virássemos. O taxista havia retornado, parando na entrada da nossa garagem. Ele acenou para mim através do para-brisa, uma clara oferta de fuga. Isso ainda não acabou, disse a Richard, com a voz mais firme do que me sentia. Vim para o funeral do vovô e estarei lá. O rosto de Richard se contorceu de raiva. Tente aparecer e você vai se arrepender, ameaçou ele, dando mais um passo em minha direção. Voltei para o táxi que me esperava, com a dor latejando no corpo e no coração. O motorista não disse nada enquanto eu entrava, apenas engatou a marcha e partiu da única casa que eu já amei. O pneu do motel ainda existe? Perguntei, lutando contra as lágrimas. Sim, senhora, respondeu ele, olhando-me com preocupação pelo retrovisor. Você está bem? Precisa de um hospital? Balancei a cabeça, embora minhas costelas gritassem em protesto. Só preciso de um quarto. No motel, examinei os danos no espelho do banheiro. Um hematoma feio já estava se formando no meu abdômen, mas eu não achava que havia nada quebrado. Eu conseguia lidar com a dor física. A imagem da postura derrotada da minha mãe, sua incapacidade de me olhar nos olhos, isso era algo completamente diferente. Meu telefone tocou enquanto eu aplicava cuidadosamente uma compressa fria no meu hematoma. Não reconheci o número local, mas atendi mesmo assim. Kristen, é Sophia Hamilton. A voz do meu passado trouxe uma nova onda de emoção. Sophia tinha sido minha melhor amiga durante toda a escola, a madrinha do meu baile de formatura, minha confidente, até que a distância gradualmente silenciou nossa comunicação. Sophia, eu disse, com a voz embargada. Como você sabia que eu tinha voltado? Cidade pequena, ela respondeu com o carinho que eu me lembrava. Melvin, o taxista, ligou para o primo dele, que é casado com a minha irmã. A notícia é rápida. Ele disse que você talvez precise de um amigo. As lágrimas que eu estava segurando finalmente se soltaram. Entre soluços, contei ela sobre a recepção na casa da minha infância. Aquele desgraçado, sibilou Sophia quando descrevi o soco do Richard. Você deveria prestar queixa. Ainda não, respondi, com uma ideia se formando ao me lembrar do peso da caixa de metal do vovô na minha bagagem. Preciso entender o que está acontecendo aqui primeiro. Depois de prometer encontrar Sophia para um café na manhã seguinte, finalmente abri a caixa que meu avô me dera anos atrás. Dentro, embrulhado em papel de seda, havia um conjunto de documentos legais com um bilhete escrito à mão em cima. Minha querida Kristen, dizia a letra familiar do avô. Se você está lendo isso, provavelmente já fui embora, e as coisas pioraram com Richard. O que ele não sabe é que esta casa e este terreno agora pertencem legalmente a você. Transferi a escritura para o seu nome no seu aniversário de 18 anos. A propriedade nunca poderá ser vendida sem a sua assinatura. Força, pequena. Com amor, vovô. Abaixo do bilhete, estavam a escritura da propriedade, os documentos legais de transferência e uma chave que reconheci como pertencente ao cofre do vovô no banco local. Enquanto eu olhava para os papéis, a magnitude do que o vovô havia feito para proteger o legado da nossa família me atingiu. Naquela noite, meus sonhos misturaram memórias da felicidade da infância com o pesadelo do punho de Richard e os olhos vazios da mamãe. A manhã de sábado amanheceu cinzenta e chuvosa, um clima propício para o enterro do vovô. Vesti-me cuidadosamente com um vestido preto que havia trazido na mala, aplicando corretivo extra nas olheiras. O hematoma no meu abdômen havia se intensificado, adquirindo um roxo doloroso, mas me mantive ereta ao entrar na pequena igreja da comunidade onde o culto seria realizado.
As cabeças se viraram quando entrei, a maioria dos rostos eu reconheci, embora envelhecidos pelas décadas desde que os vi pela última vez. Senhora Patterson, minha antiga professora de inglês, a família Jensen, que era dona da fazenda adjacente à nossa, tio James, irmão da minha mãe, que morava a 2 estados de distância e raramente me visitava. Richard e mamãe estavam sentados no banco da frente. Ele tinha o braço em volta dos ombros dela, o que poderia parecer conforto para um observador desavisado, mas para mim soou como pura possessão. Ele se enrijeceu ao me ver, sussurrando algo no ouvido da mamãe que a fez curvar ainda mais os ombros. Escolhi um assento algumas fileiras atrás, sem querer criar uma cena. O tio James imediatamente se moveu para sentar ao meu lado, com o rosto em uma mistura de tristeza e preocupação. Kristen, murmurou ele, envolvendo-me num breve abraço. Parece que você não dormiu. Viagem longa, eu disse, ainda sem vontade de contar toda a verdade. Como você está? Você e o vovô eram próximos. Uma sombra cruzou seu rosto. Não tão próximos nos últimos anos. Richard garantiu isso. O culto começou antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer. O pastor Wilson, que me batizou quando eu era bebê, falou com carinho das contribuições do vovô para a comunidade, sua generosidade em tempos difíceis, sua habilidade como artesão, cujos móveis ainda enfeitavam muitas casas no condado. Mordi o lábio com força, lutando contra as lágrimas enquanto as lembranças do vovô me ensinando a lixar a madeira no sentido dos veios me inundavam. Nunca contra, Kristen. Esse é o segredo para um acabamento liso. Após o culto, a comunidade se reuniu no salão da igreja para uma recepção. Vi-me cercada por vizinhos compartilhando condolências e lembranças. Seu avô tinha tanto orgulho de você, disse a senhora Jensen, dando um tapinha no meu braço. Sempre nos mostrando fotos dos prédios que você projetou em Chicago. Ele manteve aquele jardim o máximo que pôde. É uma pena o que aconteceu na primavera passada, quando Richard trouxe aqueles paisagistas, acrescentou o Sr. Thompson, da loja de ferragens. Ao longo dessas conversas, notei um padrão. As pessoas baixavam o tom de voz ao mencionar Richard, olhando ao redor como se estivessem se certificando de que ele não estava por perto. O quadro que se formava era perturbador. Richard havia sistematicamente isolado o avô e a mãe da comunidade que sempre os apoiara. O tio James me encurralou perto da cafeteira, com uma expressão sombria. Richard vem pressionando o papai para vender partes da propriedade há anos, disse-lhe baixinho. Papai sempre recusou, mas a pressão piorou depois do primeiro ataque cardíaco dele no ano passado. Tentei intervir, mas Richard ameaçou obter uma ordem de restrição contra mim por causar problemas. Minha mão apertou a xícara de café. Por que você não me ligou? Eu tentei. Seu número mudava constantemente. Os e-mails voltavam. Ele parecia genuinamente angustiado. Richard disse a todos que você não queria mais nada com a família. Que você deixou isso bem claro. Uma raiva fria se instalou no meu estômago. É mentira. Eu escrevia para o vovô regularmente. Ligava sempre que conseguia. Eu já imaginava, suspirou o tio James. Escute, você devia falar com o Thomas Urai, o melhor amigo do papai desde sempre. Eles almoçavam toda quarta-feira até o Richard acabar com isso. O Thomas pode saber mais. Avistei Thomas do outro lado da sala, um homem alto com uma cabeleira branca e espessa, que me ensinara a pescar no riacho que cortava a nossa propriedade. Enquanto caminhava em sua direção, ouvi Richard conversando com 2 homens de terno. A teimosia do velho era o único obstáculo, dizia Richard. Podemos avançar com os planos de desenvolvimento já no mês que vem, 30 casas de luxo, um clube, tudo. A fúria subiu pela minha garganta. Mudei de curso, indo direto para o pequeno grupo. Com licença, disse eu, com a voz grave o suficiente para fazer as conversas próximas pararem. Acredito que houve um mal-entendido sobre o futuro da propriedade Sullivan. O rosto de Richard escureceu quando ele se virou para mim. Esta é uma discussão privada de negócios, sibilou ele, e não é da sua conta. Na verdade, é da minha conta, respondi, sentindo uma estranha calma apesar da tensão que pairava entre nós. Nenhuma decisão de desenvolvimento pode ser tomada sem a minha aprovação. Kristen, mamãe apareceu ao lado de Richard, com a voz suplicante, não faça uma cena. Não no funeral do seu avô.
Não sou eu quem está fazendo planos para destruir o legado dele antes mesmo de ele estar enterrado, respondi, incapaz de conter o tom cortante das minhas palavras. Richard agarrou meu braço, os dedos cravando-se dolorosamente em minha carne. Você precisa ir embora agora. Várias pessoas estavam observando agora. Vi o tio James vindo em nossa direção, com um rosto preocupado. Os empresários pareciam desconfortáveis, claramente não esperando o drama familiar. Tire a mão de mim, eu disse claramente, ou adicionarei agressão à lista de coisas que discutiremos com as autoridades. Richard apertou o aperto momentaneamente, depois o soltou. Você sempre foi um encrenqueiro, disse ele, em voz baixa, mas impactante. Voltando aqui, causando problemas enquanto sua mãe está de luto. Egoísta, assim como seu pai. A menção ao pai que eu nunca conheci foi calculada para magoar, mas me recusei a morder a isca. Senhores, dirigi-me diretamente aos empresários, sugiro que verifiquem quem realmente tem autoridade legal para tomar decisões sobre a propriedade Sullivan antes de prosseguir com qualquer plano. Vocês podem descobrir que a situação não é tão simples quanto os fizeram acreditar. Afastei-me, com o coração disparado, mas a cabeça erguida. Enquanto me dirigia para a porta, precisando de ar e espaço, tia Patrícia, esposa do tio James, me alcançou. Kristen, espere, disse ela, me guiando para um canto tranquilo. Tem mais alguma coisa que você precisa saber? Sua mãe, estamos preocupados com ela. Ela não tem sido a mesma. Parou de ir ao clube do livro, às reuniões sociais da igreja e até aos jantares de família. Richard controla tudo: dinheiro, telefonemas, quem me visita. Táticas clássicas de isolamento. As peças estavam se encaixando, cada uma mais perturbadora que a anterior. Ele a machucou? Perguntei, temendo a resposta. A hesitação da tia Patrícia me disse tudo. Nós suspeitávamos, disse ela finalmente. Mas Amanda nega, dá desculpas e, ultimamente, não temos conseguido vê-la sós. Apertei a mão dela, prometendo manter contato, e continuei em direção à saída. Na pequena entrada da igreja, quase esbarrei em um senhor idoso de terno surrado. Kristen Sullivan, disse ele, ajeitando os óculos. Martin Atwood. Eu era o advogado do seu avô. Estava esperando falar com o senhor, Sr. Atwood. Reconheci o nome pelos documentos que meu avô me dera. Eu estava planejando ligar para o seu escritório na segunda-feira. Ele olhou por cima do meu ombro para a recepção. Melhor não discutirmos nada aqui. Você pode vir ao meu escritório amanhã, às 9 horas. Tem umas coisas que seu avô queria que você soubesse, provisões que ele tomou. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, senti uma presença atrás de mim. Richard estava ali, com os olhos semicerrados, olhando de Martim para mim. Passando fofoca para a neta pródiga, Atwood? Seu tom era leve, mas a ameaça subjacente era inconfundível. Transmitindo condolências, Sr. Blackwell, respondeu Martim suavemente. Nada mais. Os olhos de Richard se encontraram com os meus, uma mensagem clara neles: isso não acabou. Levantei o queixo, encarando-o com firmeza, até que ele se virou e voltou para a recepção. Saí logo depois, com o peso das revelações e das perguntas sem resposta pesando sobre meus ombros. De volta ao motel, espalhei os documentos do vovô sobre a cama, examinando cada um cuidadosamente. Com a determinação substituindo o medo que inicialmente me dominara, comecei a fazer anotações, organizando perguntas para Martin Atwood. Naquela noite, minha determinação se tornou mais forte que minha dor. O vovô havia me dado as ferramentas para lutar. Agora eu só precisava de coragem para usá-las. O escritório da Atwood & Sons ocupava o segundo andar de um prédio de tijolos vermelhos na Main Street, o mesmo local onde prestavam consultoria jurídica à comunidade há 3 gerações. A sala de espera não mudou nada desde as minhas visitas de infância com o vovô: confortáveis poltronas de couro, vasos de samambaias e fotos em preto e branco emolduradas da história da cidade. Martin Atwood me cumprimentou com um aperto de mão firme, conduzindo-me ao seu escritório particular, onde grossos volumes jurídicos cobriam as paredes e uma grande janela dava para a praça da cidade. Seu avô era um dos meus amigos mais queridos, disse-lhe assim que nos sentamos, e muito mais perspicaz do que Richard Blackwell lhe dava crédito. Estou começando a entender isso, respondi, colocando a caixa de metal sobre a mesa dele.
Encontrei estes documentos. Espero que você possa me ajudar a entendê-los. Martin abriu a caixa, assentindo enquanto examinava o conteúdo. Harold veio até mim quase imediatamente depois que sua mãe se casou com Richard. Ele estava preocupado com o caráter e as intenções de Richard em relação à propriedade. A transferência da escritura, eu disse. Era juridicamente vinculativa? Com certeza, confirmou Martin, dando um tapinha no documento. Harold o estruturou com muito cuidado. Ele transferiu a propriedade para você, mantendo os direitos vitalícios para si. Sua mãe estava ciente desse acordo e o assinou, embora eu duvide que ela tenha contado a Richard. A propriedade não pode ser vendida ou substancialmente alterada sem o seu consentimento. O alívio tomou conta de mim. Então, os planos de desenvolvimento do Richard. Não posso prosseguir, concluiu Martin, mas isso não é tudo o que você precisa saber. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa. Seu avô documentou tudo, as tentativas de Richard de pressioná-lo a vender, as discussões, até registrou algumas das declarações mais ameaçadoras de Richard. Meus olhos se arregalaram. O vovô gravou ele? Martin assentiu sombriamente. Depois da segunda vez que Richard sugeriu que Harold poderia ficar melhor em uma instituição de cuidados, Harold começou a carregar um pequeno gravador. Legal na Pensilvânia, com o consentimento de uma das partes. As gravações pintam um quadro perturbador de coerção, especialmente depois que a saúde de Harold começou a piorar. Ele deslizou um envelope lacrado sobre a mesa. Seu avô também deixou isto para você. Ele pediu que eu lhe entregasse pessoalmente se algo acontecesse com ele. Com os dedos trêmulos, abriu o envelope, reconhecendo imediatamente a letra do vovô. Minha querida Kristen, começava. Se você está lendo isso, eu já parti, e Martin decidiu que é hora de você saber toda a verdade. Tentei proteger você e sua mãe, mas Richard é um homem perigoso, mais perigoso do que eu imaginava inicialmente. Depois que você foi para a faculdade, as coisas pioraram rapidamente. Richard isolou sua mãe, convenceu-a de que a depressão dela era pior do que realmente era, que ela precisava dele para cuidar de tudo. Quando entendi o que estava acontecendo, ela já dependia dele emocional e financeiramente. Documentei as tentativas dele de assumir o controle da nossa propriedade. Ele não sabe das proteções legais que estabeleci, e o deixei acreditar que eu poderia eventualmente ser persuadida a vender. Isso ganha tempo, mas não durará para sempre. A coisa mais importante que descobri é que Richard não é quem diz ser. Ele tem um histórico de perseguir mulheres vulneráveis com bens, casar-se com elas e depois assumir o controle de suas propriedades. Martin tem os detalhes de 2 casos anteriores em outros estados. Lamento colocar esse fardo sobre você, mas você é forte, Kristen. Mais forte do que imagina. Sempre acreditei que você tem o espírito da sua avó, o tipo quieto que se curva, mas nunca se quebra. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que a terra é seu direito de nascença. Lute por ela se puder, mas, mais importante, lute pela sua mãe. Ela precisa de você, mesmo que não consiga dizer. Com todo o meu amor, vovô, sempre. Lágrimas turvaram minha visão quando terminei de ler. Enxuguei-as e olhei para Martin. Quais são os próximos passos legais? Quer dizer, primeiro, deveríamos fazer uma verificação completa dos antecedentes do Richard, sugeriu Martin. Tenho algumas informações preliminares, mas uma investigação mais aprofundada pode revelar mais influência. Segundo, precisamos documentar quaisquer danos ou alterações não autorizadas na propriedade. E terceiro, eu recomendaria consultar Jennifer Blake. Ela é especialista em disputas patrimoniais familiares, especialmente aquelas que envolvem potencial abuso financeiro. Com que rapidez podemos avançar com isso? Perguntei, lembrando-me da conversa de Richard com os construtores no funeral. Acho que ele está planejando avançar com os planos de desenvolvimento muito em breve. Posso receber Jennifer aqui amanhã? Garantiu Martin. Enquanto isso, vou entrar com uma liminar impedindo qualquer alteração na propriedade, aguardando análise jurídica. Isso deve nos dar algum tempo. O resto do dia passou em um borrão de consultas jurídicas e pesquisas. À noite, eu tinha uma ideia muito mais clara do que estávamos enfrentando. Richard Blackwell nasceu Richard Peterson, em Ohio.
Ele teve 2 casamentos anteriores, ambos com mulheres com patrimônio significativo, ambos terminados quando os recursos das mulheres se esgotaram. Ele tinha um histórico de acusações de fraude que haviam sido resolvidas extrajudicialmente. O mais perturbador eram as ordens de restrição impetradas por ambas as ex-esposas, alegando abuso verbal e físico. Jennifer Blake chegou na manhã seguinte, uma mulher formidável na casa dos 50 anos, com um olhar aguçado e uma atitude objetiva. Ela revisou os materiais do caso com rapidez e eficiência, ocasionalmente fazendo anotações ou fazendo perguntas esclarecedoras. Na verdade, isso é mais simples do que muitos casos que lido, concluiu ela. A transferência da escritura é infalível. Richard tem se envolvido em atividades fraudulentas ao tentar vender ou desenvolver uma propriedade que não lhe pertence. As gravações que seu avô fez fornecem evidências claras de coerção e abuso de idosos. O que é mais preocupante é a situação de sua mãe. Podemos ajudá-la legalmente? Perguntei. Sim, mas é complicado, explicou Jennifer. O abuso financeiro deixa rastros. Podemos rastrear registros bancários que mostram saques incomuns, transferências para contas que ela não controla. As táticas de isolamento são mais difíceis de provar, mas ainda fazem parte do padrão. O abuso físico. Ela hesitou. Depende se sua mãe está disposta a admitir. Pelo que você me contou, ela está profundamente enraizada em um ciclo de abuso e dependência. Passamos horas elaborando um cronograma, reunindo documentação e preparando estratégias jurídicas. Jennifer estava confiante em nosso caso, mas me alertou sobre o impacto emocional que nos aguardava. Richard não desiste facilmente, alertou ela. Homens como ele raramente desistem. Quando as vias legais falham, muitas vezes elas evoluem para intimidação ou algo pior. Você está preparada para isso? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O número da minha mãe apareceu na tela. Atendi imediatamente. Kristen. Sua voz era baixa, temerosa. Só queria saber se você está bem. Estou bem, mãe, eu disse, percebendo a tensão em sua voz. Você está sozinha? Não, o Richard está lá na outra sala. Não posso falar muito. Ouviu-se o som de uma porta se abrindo na linha, seguido pela voz animada demais da minha mãe. Sim, querida, só estou confirmando a entrega das compras. A ligação terminou abruptamente. Jennifer e Martin trocaram olhares sombrios. Precisamos agir rápido, decidiu Jennifer. Amanhã, logo cedo, apresentaremos nossa documentação ao Richard com uma ordem de cessar e desistir de qualquer transação imobiliária. Eu recomendaria a presença de policiais, dado o histórico de violência dele. Naquela noite, no meu quarto de motel, mal dormi. Examinei os registros de propriedade que Martin havia fornecido e descobri que Richard havia feito várias hipotecas da fazenda usando documentos fraudulentos. O dinheiro, quase $300.000, havia desaparecido em contas que ainda não conseguíamos rastrear. A bela casa que meu avô havia construído e mantido estava sendo sistematicamente desvalorizada, assim como minha mãe estava sendo despojada de sua identidade e independência. Ao amanhecer, tomei minha decisão. Não se tratava mais apenas de propriedade. Tratava-se de justiça, família, legado e, mais importante, de resgatar minha mãe da prisão que Richard havia construído em torno dela. Com a expertise jurídica de Jennifer e a visão do meu avô me apoiando, eu estava pronta para confrontar o homem que havia roubado tanto de nós. O sol da manhã lançava longas sombras quando o sedã elegante de Jennifer parou em frente à casa da fazenda, seguido por uma viatura policial que eu havia solicitado por precaução. O policial Davis, que havia estudado no ensino médio comigo, assentiu solenemente ao se juntar a nós no portão da frente. Situações domésticas podem ser voláteis, lembrou-nos. Estarei presente apenas para a manutenção da paz, a menos que as leis sejam violadas na minha presença. Jennifer Blake estava impecável em seu taier cinza escuro, com sua pasta contendo toda a documentação de que precisaríamos. Alisei minha blusa, lutando contra a ansiedade que me invadia o estômago. Era isso, o confronto que eu tanto temia quanto me preparava desde que descobrira os documentos do vovô. Richard atendeu a porta, sua expressão mudando de irritação para cautela ao avistar Jennifer e o policial. O que é isso? Perguntou ele, bloqueando a entrada. Questões legais relativas à propriedade Sullivan, respondeu Jennifer secamente.
Amanda Sullivan Blackwell também está disponível? A discussão também diz respeito aos interesses dela. Ela está descansando, disse Richard, com os nós dos dedos ficando brancos no batente da porta. Volte outra hora. Richard, quem é? Chamou a voz da mãe lá de dentro, seguida por sua aparição no corredor atrás dele. Ela parecia ainda mais cansada do que no funeral, com o cabelo preso às pressas, vestindo um roupão desbotado, apesar de serem quase 10 da manhã. Mãe, chamei, precisamos conversar com vocês duas. É importante. Richard apertou o maxilar, mas, com a presença do policial, ele se afastou relutantemente. 20 minutos, só isso. O interior da casa me atingiu novamente no coração. O espaço acolhedor de que eu me lembrava havia se transformado. Os móveis artesanais do vovô haviam desaparecido, substituídos por peças chamativas e produzidas em massa. Fotos de família haviam desaparecido das paredes, agora pintadas de um branco estéril. Até o desgastado, mas belo tapete persa que a vovó tanto estimava, fora substituído por carpete bege de parede a parede. Nós nos reunimos na sala de estar, mamãe empoleirada nervosamente na beira do sofá enquanto Richard permanecia de pé, com os braços cruzados, na defensiva. Senhora Blackwell, Sr. Blackwell, começou Jennifer, com um tom profissionalmente imparcial, sou Jennifer Blake, representando Kristen Sullivan em questões relacionadas à propriedade e alienação deste imóvel. Tenho documentação confirmando que a propriedade legal deste imóvel foi transferida para Kristen Sullivan há 10 anos, com direitos vitalícios reservados a Harold Sullivan até seu falecimento. O rosto de Richard ficou vermelho escuro. Isso é um absurdo. O velho não tinha o direito. Ele tinha todo o direito, interrompeu Jennifer, deslizando os papéis da escritura sobre a mesa de centro. Como proprietário legal, ele tinha o direito de transferir a propriedade como bem entendesse. A senhora Blackwell estava ciente e consentiu com esse acordo na época. Os olhos da mãe se arregalaram enquanto ela olhava para a papelada. Papai fez isso? Além disso, continuou Jennifer, temos provas de que o Sr. Blackwell tentou vender partes desta propriedade e obteve hipotecas fraudulentas usando assinaturas falsas. Ela apresentou cópias dos documentos da hipoteca, apontando para as linhas de assinatura. Estas não são as assinaturas de Kristen, nem de Harold, mas elas afirmam ser. A compostura de Richard cedeu. Isso é uma armação. Harold estava senil. Esses documentos não vão se sustentar no tribunal. Já fizeram isso? Respondeu Jennifer suavemente. O juiz Watkins os analisou esta manhã e decretou um congelamento temporário de todas as atividades financeiras relacionadas a esta propriedade. Além disso, apresentamos uma queixa formal sobre as hipotecas fraudulentas ao Ministério Público. Richard avançou, de repente, agarrando os documentos. O policial Davis se colocou entre nós imediatamente. Senhor, preciso que se acalme, alertou, levando a mão ao cinto. Esta é a minha casa, gritou Richard, com saliva saindo dos lábios. Essas mulheres não têm o direito de entrar aqui com suas mentiras e acusações. Na verdade, a casa é minha, eu disse, calma, mas com firmeza. Faz 10 anos. O vovô se certificou disso porque viu exatamente quem você era. O rosto de Richard se contorceu de raiva. Ele deu um passo em minha direção, mas o policial Davis bloqueou seu caminho. Senhor, recue agora, ordenou ele com mais firmeza. Você sabe o que eu aguentei? Rosnou Richard, virando-se para a mãe. A interferência constante do seu pai, a ingratidão da sua filha. Eu trabalhei para melhorar esta propriedade decadente, para fazer algo com ela, enquanto você não fez nada além de ficar se lamentando, sentindo pena de si mesma. Mamãe se encolheu, anos de condicionamento a fizeram se encolher diante da agressão verbal dele. Algo dentro de mim estalou. Não fale assim com ela, eu disse, dando um passo à frente. Nunca mais. A atenção de Richard voltou-se para mim. Você, sibilou ele. Você nunca pertenceu a este lugar, assim como seu pai inútil, achando que tem direito ao que os outros construíram. Senhor Blackwell, Jennifer interrompeu firmemente, o senhor deveria saber que também estamos entrando com um pedido de ordem de proteção de emergência em nome de Amanda Sullivan Blackwell, com base em padrões documentados de abuso financeiro e emocional. Abuso? Richard riu asperamente. Conte a eles, Amanda. Conte como eu cuidei de você.
Como eu dei conta de tudo porque você não conseguia lidar sozinha. Mamãe olhou para nós dois, com o rosto tomado pela confusão e pelo medo. Richard me ajudou, disse ela, baixinho, com a minha depressão. Mãe, eu disse gentilmente, ajoelhando-me ao lado dela, quando sua depressão começou, antes ou depois de Richard se mudar. Um lampejo de compreensão cruzou seu rosto. Richard também percebeu e fez um movimento repentino em direção ao seu escritório nos fundos da casa. O policial Davis o seguiu rapidamente. Ele está destruindo provas, exclamei, correndo atrás deles com Jennifer logo atrás. Encontramos Richard freneticamente colocando documentos em uma trituradora de papel. O policial Davis desligou a máquina enquanto Richard tentava bloquear o acesso à sua mesa. Esta é uma propriedade privada, gritou ele. Você não tem esse direito. Na verdade, tenho todo o direito, retruquei. E com base nas gravações do vovô e nestes documentos meio rasgados, imagino que você esteja destruindo evidências de fraude financeira. Richard deu um salto desesperado, não contra os papéis, mas contra mim. Seu punho roçou minha bochecha enquanto o policial Davis o derrubava no chão. Richard Blackwell, você está preso por agressão, anunciou Davis, prendendo as algemas nos pulsos de Richard apesar de sua luta. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Richard estava sendo contido, notei minha mãe parada na porta, com o rosto pálido. Ele bateu em você? Ela sussurrou novamente. Sim, confirmei, tocando minha bochecha ardendo. Assim como ele bateu em você, não é? A barragem se rompeu. Mamãe se encolheu contra o batente da porta, soluçando e sacudindo seu corpo magro. Desculpe, repetiu ela entre arquejos. Desculpe mesmo. Achei que estava te protegendo dizendo para ficar longe. Ele disse que te encontraria em Chicago se você voltasse para cá. Disse que garantiria que você perdesse seu emprego, seu apartamento, tudo. Enquanto o policial Davis escoltava Richard, ainda em dificuldades, para fora e pedia reforços, Jennifer e eu confortávamos a mamãe. Aos poucos, a história foi surgindo. O controle de Richard havia aumentado depois que eu fui para a faculdade. Ele convenceu a mamãe de que a depressão dela estava piorando, de que ela não podia confiar no próprio julgamento. Ele a isolou de amigos e familiares, monitorando seus telefonemas e, por fim, assumindo o controle de todas as finanças. O abuso emocional se transformou em abuso físico cerca de 3 anos após o casamento. Papai sabia, não sabia? Perguntou mamãe enquanto estávamos sentados à mesa da cozinha, o espaço tão diferente do coração acolhedor do lar que um dia fora. Ele suspeitou, confirmei. É por isso que ele protegeu legalmente a propriedade. Ele estava tentando proteger nós dois. Uma segunda viatura chegou, e os policiais descobriram mais do que apenas documentos financeiros fraudulentos no escritório de Richard. Havia uma arma de fogo sem registro, documentos de identidade falsos e documentos que sugeriam que Richard havia abusado de outras mulheres antes da mãe. Ao anoitecer, a crise imediata havia passado. Richard permanecia preso, acusado de agressão, fraude e vários outros crimes. Outras acusações estavam pendentes à medida que a investigação se expandia. A mãe, exausta, mas finalmente livre da presença opressiva de Richard, adormeceu em seu antigo quarto no andar de cima. Perambulei pela casa reformada, com tristeza e determinação se misturando enquanto catalogava as mudanças. O lindo aparador de carvalho que o vovô havia construído para o aniversário de 40 anos da vovó sumiu. As colchas feitas à mão, as fotos de família, os pequenos tesouros que faziam desta casa um lar, tudo desapareceu. Na antiga oficina do meu avô, transformada em depósito, abarrotada de tacos de golfe caros e caixas com os pertences do Richard, encontrei uma única peça remanescente do artesanato do meu avô. Empurrada para um canto, estava a pequena arca de cedro que ele fizera para o meu aniversário de 16 anos. Lá dentro, milagrosamente preservadas, estavam álbuns de fotos e lembranças de família que a mamãe conseguirá esconder dos expurgos do Richard. Enquanto eu estava sentada no chão da oficina, virando páginas repletas de imagens de tempos mais felizes, fiz uma promessa silenciosa ao vovô. Eu restauraria o que Richard tentará destruir, não apenas a casa física, mas a sensação de segurança, amor e pertencimento que um dia a preenchera. Pela mamãe, por mim e pelo legado que o vovô tanto lutara para preservar. As semanas que se seguiram à prisão de Richard se desenrolaram em um turbilhão de processos judiciais,
revelações emocionantes e passos cautelosos em direção à recuperação. Jennifer Blake se mostrou inestimável, navegando habilmente pela complexa intersecção entre as acusações criminais contra Richard e as ações cíveis necessárias para recuperar o que lhe havia roubado. A audiência preliminar foi agendada rapidamente devido à natureza das acusações. Richard, que teve seu pedido de fiança negado por apresentar risco de fuga após os investigadores descobrirem uma conta bancária e um passaporte oculto sob um pseudônimo, compareceu ao tribunal vestindo um macacão laranja, um forte contraste com sua aparência elegante de sempre. Mamãe, apesar da relutância inicial, concordou em depor. Sentei-me ao lado dela no tribunal, observando suas mãos tremerem enquanto ela detalhava anos de isolamento e abuso. Ele me disse que ninguém mais me quereria, disse ela, com a voz cada vez mais firme à medida que continuava. Que eu tinha sorte de ele estar disposto a cuidar de alguém tão arrasado. Quando eu questionava alguma coisa, ele me lembrava da minha depressão, dizia que eu não estava raciocinando com clareza. À medida que seu depoimento avançava, o promotor estabeleceu um padrão claro. Richard havia separado metodicamente a mãe de sua rede de apoio, controlado sua medicação, administrado todas as finanças e criado um ambiente em que ela duvidava de suas próprias percepções e capacidades. Ele alguma vez ameaçou sua filha? Perguntou o promotor. A mãe assentiu, com lágrimas nos olhos. Ele disse que tinha contatos em Chicago. Que, se Kristen interferisse, ele poderia garantir que ela perdesse o emprego, o apartamento, e que acidentes acontecem o tempo todo nas grandes cidades. O rosto de Richard permaneceu impassível o tempo todo, mas percebi o aperto momentâneo de sua mandíbula, o brilho de raiva fria em seus olhos quando minha mãe revelou suas ameaças. Do lado de fora do tribunal, encontramos um apoio inesperado. Vizinhos que eu não via há anos se aproximaram com caçarolas, ofertas de ajuda para consertar a fazenda e sinceros pedidos de desculpas por não termos percebido o que estava acontecendo antes. Devíamos ter verificado mais Amanda, disse a senhora Jensen, abraçando a mãe gentilmente. Devíamos ter insistido mais quando Richard começou a nos mandar embora na porta. Ele foi muito convincente, respondeu a mãe, com um leve sorriso sincero no rosto. Mas cansei de ser convencida. De volta à fazenda, enfrentamos a árdua tarefa de recuperação em várias frentes. A casa em si precisava de uma reforma considerável após anos de negligência de Richard com tudo que não fosse imediatamente visível aos visitantes. Mais desafiador ainda foi ajudar minha mãe a recuperar seu senso de identidade após uma década de erosão sistemática. Contratei Sara Patel, terapeuta especializada em recuperação de vítimas de violência doméstica, que começou a se encontrar com minha mãe 3 vezes por semana. Inicialmente, minha mãe resistiu, insistindo que estava bem agora que Richard tinha ido embora. Mas a persistência gentil de Sara aos poucos rompeu essas defesas. A recuperação não é linear, explicou-me Sara após uma sessão particularmente difícil, em que minha mãe sofreu um ataque de pânico enquanto simplesmente tentava escolher o que fazer para o jantar, uma decisão que Richard nunca a deixará tomar. Haverá contratempos, momentos em que os velhos padrões se reafirmam. O segredo é consistência e paciência. Prolonguei minha licença do escritório de arquitetura em Chicago, grato por um chefe que compreendia a gravidade da situação. Trabalhar remotamente em projetos menores me manteve conectado à minha carreira, ao mesmo tempo em que me permitiu permanecer na fazenda. 4 semanas após a prisão de Richard, Martin Atwood ligou com uma notícia surpreendente. Harold tinha um cofre ao qual acabamos de ter acesso, explicou. Ele contém poupanças, títulos e certificados de depósito em nome de Kristen, destinados especificamente à preservação da fazenda. O valor total é de pouco mais de $180 mil. Essa dádiva inesperada nos permitiu começar a restaurar a propriedade sem esperar que o tribunal resolvesse a fraude financeira de Richard. Contratei empreiteiros locais para consertar a varanda afundada, substituir o telhado com vazamento e restaurar os jardins que eram o orgulho e a alegria do vovô. À medida que as reformas físicas avançavam, os relacionamentos familiares também se restabeleceram lentamente. Tio James e tia Patrícia me visitavam regularmente, trazendo primos que eu mal via desde a infância. A princípio, minha mãe se retraía durante essas visitas, envergonhada pelo que considerava seu fracasso, tornando as interações sociais dolorosas. Mas, a cada encontro, sua confiança aumentava gradativamente. Nem tudo foi tranquilo. 6 semanas após o início do processo judicial, o advogado de Richard, nomeado pelo tribunal, abordou Jennifer com uma proposta.
Richard renunciaria a todos os direitos sobre a propriedade e concordaria com um divórcio rápido se a mãe se recusasse a testemunhar sobre o abuso físico em seu julgamento criminal. Ele está desesperado, explicou Jennifer enquanto discutíamos a oferta. Só as acusações de fraude poderiam condená-lo a anos de prisão, mas as acusações de violência doméstica, além disso, garantiriam essencialmente a pena máxima. Para minha surpresa, minha mãe inicialmente considerou a oferta. Talvez fosse mais fácil, sugeriu timidamente, simplesmente seguir em frente sem expor tudo ao público. Isso desencadeou nossa primeira discussão de verdade desde que voltei. Ele não merece uma pena mais branda, insisti. Não depois do que ele fez com você, conosco, com o vovô. Os olhos da mãe brilharam com um brilho da mulher que ela um dia fora. Você acha que eu não sei disso? Mas testemunhar significa reviver cada momento, Kristen. Cada tapa, cada empurrão, cada vez que tive medo de me defender ou defender o papai. Chegamos a um impasse naquela noite e nos retiramos para salas separadas com a questão não resolvida. Na manhã seguinte, encontrei minha mãe sentada na varanda recém-consertada, observando o nascer do sol, um hábito dela desde antes de Richard. Vou testemunhar, disse ela simplesmente quando me juntei a ela. Não apenas por nós, mas por quem quer que venha atrás de mim se Richard sair mais cedo ou mais tarde. A decisão custou-lhe caro. Cada audiência pré-julgamento a deixava exausta. Cada depoimento drenava suas forças recém-descobertas. Mas algo também estava mudando, uma determinação férrea se enraizando enquanto ela recuperava sua narrativa. Enquanto isso, continuei o trabalho prático de restauração. Enquanto limpava a oficina do vovô para convertê-la de volta ao seu propósito original, descobri um esconderijo de seus pássaros esculpidos à mão, cuidadosamente embrulhados e escondidos atrás de um painel falso. Entre eles, estava um cardeal inacabado, o pássaro favorito da vovó, cuja madeira trazia as marcas das ferramentas do vovô e os entalhes menos precisos onde ele outrora guiara minhas pequenas mãos no aprendizado de seu ofício. Essas conexões tangíveis com o nosso passado tornaram-se pedras de toque para a cura. Mamãe voltou a cozinhar, inicialmente com cautela, mas depois com confiança crescente ao redescobrir receitas que antes lhe traziam alegria. Reaprendi os ritmos da fazenda, as tarefas sazonais que estruturaram meus anos de infância. 7 meses após meu retorno, organizamos nosso primeiro jantar em família na sala de jantar restaurada. A mesa, uma réplica da criação original do vovô, feita por um marceneiro local que havia sido seu aprendiz anos antes, continha mais comida do que nós 6 conseguiríamos comer. Mamãe passou 2 dias preparando, e uma energia nervosa a levou a recriar os jantares de domingo da minha juventude. Aos novos começos, brindou o tio James, erguendo o copo. E ao Harold, que garantiu uma segunda chance para esta família. Enquanto comíamos e compartilhávamos histórias, algumas tristes, muitas alegres, observei minha mãe relaxar gradualmente, ocasionalmente até rindo, o riso rico e desinibido que eu lembrava da infância. O som preencheu um espaço no meu coração que eu não havia percebido que estava vazio até aquele momento. Mais tarde naquela noite, enquanto lavávamos a louça lado a lado, minha mãe tocou meu quadril de leve com o dela, um gesto brincalhão de antes. Obrigada, disse ela simplesmente, por voltar, por lutar. Nós duas brigamos, corrigi. Ainda estamos brigando. Ela sentiu, com as mãos firmes enquanto secava uma tigela. Sim, concordou. E desta vez, estamos vencendo. 1 ano depois de embarcar naquele voo para o funeral do meu avô, a fazenda havia se transformado quase tanto quanto nós. A Casa Branca brilhava sob o sol da primavera, com sua varanda envolvente restaurada à sua antiga glória. Os jardins do meu avô floresceram novamente, embora com meus próprios toques arquitetônicos incorporados ao projeto paisagístico. A oficina fervilhava de atividade enquanto eu dividia meu tempo entre projetos arquitetônicos remotos e o aprendizado das habilidades de marcenaria que meu avô havia começado a me ensinar décadas antes. Os problemas legais de Richard terminaram com uma vitória decisiva para a justiça. As provas contra ele, reforçadas pelo corajoso testemunho da mãe e pela documentação de vítimas anteriores que se apresentaram durante a investigação, resultaram em uma sentença de 15 anos por múltiplas acusações de fraude, falsificação, agressão e abuso de idosos. O divórcio foi finalizado, com a mãe recuperando seu nome de solteira, Sullivan. Amanda Sullivan, disse ela no dia em que os papéis chegaram, praticando o som de sua identidade recuperada. Eu quase tinha me esquecido de quem ela era.
A mulher diante de mim tinha pouca semelhança com a pessoa assustada e de olhos fundos que permanecera em silêncio enquanto Richard me batia naquele primeiro dia. Mamãe, aos 53 anos, havia redescoberto sua força. Seu cabelo, livre da tintura castanha opaca preferida de Richard, agora exibia suas mechas prateadas naturais. Ela havia ganhado peso saudável, e seus movimentos não eram mais hesitantes e apologéticos, mas determinados. Suas sessões semanais de terapia continuaram, mas agora focadas mais no crescimento do que no trauma. Sarah, sua terapeuta, frequentemente comentava sobre a notável resiliência que minha mãe demonstrava ao se libertar da influência de Richard. Algumas pessoas reconstroem suas vidas, Sarah me disse durante uma sessão conjunta. Sua mãe está reinventando a dela. Há uma diferença. Essa reinvenção incluiu dividir seu tempo entre o trabalho voluntário no abrigo local para mulheres e um emprego de meio período na Riverdale Books, a nova livraria independente que havia sido inaugurada no centro da cidade. O proprietário, Daniel Matthews, um viúvo gentil de quase 60 anos, tornou-se frequentador assíduo dos nossos jantares de domingo, um desenvolvimento que observei com silenciosa satisfação. Minha decisão de dividir meu tempo entre Chicago e a fazenda evoluiu naturalmente. O prestigiado escritório de arquitetura para o qual trabalhei inicialmente se recusou a aceitar um contrato remoto permanente, mas meu portfólio e minha reputação me deram margem para negociar. 3 semanas em Chicago e 3 semanas na fazenda criaram um ritmo que honrava ambas as partes da minha identidade, a profissional urbana e a camponesa com terra sob as unhas. A transformação mais significativa da propriedade veio de uma decisão que deixaria o vovô orgulhoso. Convertemos 5 acres da fazenda em um projeto de horta comunitária, criando lotes individuais que as famílias locais poderiam usar para cultivar seus próprios produtos. A lista de espera cresceu rapidamente, e a terra, antes negligenciada, agora fervilhava de atividade, desde o plantio da primavera até a colheita do outono. Seu avô sempre acreditou que a terra deveria ser produtiva, comentou Martin Atwood durante uma de suas visitas regulares. Ele aprovaria a forma como você honrou o legado dele e o tornou seu. A observação de Martin captou o que eu havia compreendido sobre a sabedoria do meu avô. Ele não havia preservado a propriedade simplesmente por sentimentalismo ou teimosia. Ele havia reconhecido que a terra representava algo mais valioso do que seu preço de mercado, raízes, história e a base para o crescimento futuro. Sua visão ao protegê-la legalmente não se resumia a frustrar Richard. Tratava-se de garantir que eu tivesse tempo e espaço para reconhecer seu verdadeiro valor. Minha mãe encontrou seu próprio caminho para a cura ao se reconectar com a comunidade da qual Richard a havia isolado sistematicamente. Ela voltou a integrar o coral da igreja, retomou amizades com mulheres que a acolheram de volta sem julgamentos e, aos poucos, reconquistou seu lugar no tecido social da nossa pequena cidade. Sua amizade hesitante com Daniel, da livraria, floresceu gradualmente. O primeiro encontro oficial deles na feira do condado a deixou numa onda de ansiedade que me lembrou que ela ainda estava se recuperando. E se eu não me lembrar de como simplesmente estar com alguém? Ela se preocupou, trocando de roupa pela 3ª vez. E se eu disser a coisa errada? Não há nada de errado, assegurei-lhe. O Daniel gosta de você pelo que você é, não por quem você acha que deveria ser. Essa verdade simples, a permissão de ser autenticamente ela mesma, lhe foi negada por tanto tempo que reivindicá-la foi talvez seu maior ato de coragem. Meu próprio romance inesperado se desenvolveu com James Mercer, o veterinário local que havia tratado do gato idoso da fazenda que descobrimos vivendo em uma das dependências logo após a partida de Richard. James, com sua competência discreta e respeito pelos limites, não poderia ter sido mais diferente de Richard. Nosso relacionamento progrediu em um ritmo cauteloso, construído principalmente com base na amizade e no amor compartilhado pela terra. A cura mais profunda, no entanto, veio do nosso trabalho com a Reclaim Foundation, uma pequena organização sem fins lucrativos que criamos para ajudar sobreviventes de violência doméstica a enfrentar os desafios legais e financeiros da reconstrução de suas vidas. Usando nossa experiência e uma parte dos lucros da venda de uma pequena parte não urbanizada da propriedade, criamos recursos voltados especificamente para direitos de propriedade e recuperação financeira. Quando você está presa em um ambiente de abuso, as barreiras práticas para sair podem parecer intransponíveis, explicou a mãe durante uma entrevista ao jornal local sobre a fundação. Onde você vai morar? Como vai se sustentar? Quais são os seus direitos legais? Estamos tentando responder a essas perguntas antes que se tornem obstáculos.
no aniversário do vovô, no final de abril, realizamos uma cerimônia de plantio em sua homenagem. Toda a família se reuniu para plantar um jovem carvalho na beira do jardim comunitário, cujas raízes se projetariam profundamente no solo que ele havia cultivado com tanto carinho. Enquanto batíamos na terra ao redor do tronco esguio, o tio James pigarreou. Harold me disse uma vez que uma boa terra sobreviverá a todos nós se a tratarmos bem, disse ele. Mas o que mais importa é o que construímos nela, não estruturas, mas conexões. Olhe ao seu redor hoje. Ele construiu isso, esta família, esta comunidade, este legado de cuidado mútuo e da terra que compartilhamos. Mais tarde naquela noite, enquanto o crepúsculo se punha sobre a fazenda, mamãe e eu nos sentamos no balanço da varanda, como meu avô e eu havíamos feito inúmeras vezes na minha infância. O rangido familiar das correntes, o cheiro de terra fresca e plantas crescendo, o suave coro dos pios primaveris no riacho, tudo combinado em um momento de perfeita paz. Você acha que fizemos o que era certo por ele? Perguntou a mãe, baixinho. Pela memória dele? Pensei seriamente na questão, contemplando a terra que quase se perderá, mas que agora florescia de novas maneiras. Acho que oramos o que mais importava para ele, respondi finalmente. Não congelando tudo no tempo, mas garantindo que seus valores continuem: cuidar da terra, criar algo significativo com nossas mãos, defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Principalmente quando é difícil. Mamãe assentiu, encostando a cabeça brevemente no meu ombro. Gostaria de ter encontrado minha coragem antes, disse ela. Mas sou grata por tê-la encontrado. Vovô costumava dizer que coragem não é não ter medo, lembrei a ela. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Por esse critério, você é a pessoa mais corajosa que conheço. O lar para o qual retornei relutantemente um ano atrás havia se transformado, assim como nós, não por esquecer o passado ou fingir que a dor não havia acontecido, mas por reconhecê-lo, aprender com ele e escolher construir algo novo e mais forte sobre a base que permaneceu. Você já teve que se opor a alguém que tentou tirar o que lhe pertencia por direito ou ajudou um ente querido em uma recuperação difícil? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, considere curtir e se inscrever para ouvir mais histórias de resiliência e cura. Lembre-se de que, às vezes, nossa maior força vem de enfrentar nossos medos mais profundos, e a reconstrução mais bela acontece depois da destruição mais devastadora. Obrigado por ouvir minha jornada e que você encontre coragem para enfrentar quaisquer desafios que surgirem em seu caminho.